Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde a todas e a todos. Bom, nós vamos dar início, nesse momento, ao lançamento do dossiê de monitoramento das políticas urbanas, organizado pelo Fórum Nacional de Reforma Urbana e pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU. Vão estar conosco aqui nesse lançamento eu, Orlando Júnior, representando o Fórum Nacional de Reforma Urbana, a Fernanda Costa, representando o IBDU, Neila Gomes, representando o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, e falando em nome dos movimentos que compõem a coordenação do Fórum Nacional de Reforma Urbana, César Ottolini, da Nacional pelo Habitat, e Lorena Zarate, pela Plataforma Global pelo Direito à Cidade. Bom, esse momento para nós é um momento de grande importância, tanto para o Fórum Nacional de Reforma Urbana quanto para o IBDU. A Fernanda vai falar em nome do IBDU, por nós estarmos apresentando ao público em geral o resultado de um trabalho de monitoramento das políticas urbanas federais, dossiê de monitoramento das políticas urbanas nacionais, intitulado Direito à Cidade e Reforma Urbana em Tempos de Inflexão Conservadora, no qual a gente produz um monitoramento das políticas urbanas à luz dos ODS, à luz dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E eu tenho, enfim, a função de fazer aqui a introdução, apresentar em linhas gerais esse dossiê, e gostaria, antes de registrar que o Fórum Nacional de Reforma Urbana é uma articulação composta por diversas organizações que eu tenho o prazer aqui de citar: a Central de Movimentos Populares, CMP, a Confederação Nacional de Associações de Moradores, a CONAM, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, o MNLM, o Movimento de Luta por Bairros e Favelas, o MLB, a União Nacional por Moradia Popular, a UNMP, e a AGB, Associação de Geógrafos Brasileiros, a Caritas Brasileira, o C10, Centro de Direitos Econômicos e Sociais, o CENDEC, Centro Dom Helder, Câmara de Estudos e Ação Social, o CEFES, o Conselho Federal de Serviço Social, a FASE, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FENAI, a Federação Nacional das Associações de Empregados da Caixa Econômica, a FICENG, a Federação Interestadual dos Sindicatos de Engenharia, a FNA, a Federação Nacional de Arquitetura e Urbanista, dos Arquitetos e Urbanistas, desculpe, o Habitat para a Humanidade, o Instituto MDT, o Observatório das Metrópoles, do qual eu também faço parte, Polis, Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais, e a Terra de Direitos. Um grande número de pesquisadores participaram da confecção desse dossiê, foram 43 autores, colaboradores desse dossiê, e como já apontado em diversas outras análises, o dossiê mostra que a eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República em 2018 representou uma inflexão conservadora de grandes proporções, atingindo diversos campos e setores da sociedade brasileira. Nesse contexto, as políticas urbanas sofreram sérios e graves retrocessos com fortes impactos sociais sobre as cidades brasileiras. Nós estamos diante da desconstrução do direito à cidade. E isso está expresso claramente no dossiê, no desmonte de conquistas sociais alcançadas ao longo das últimas décadas, no avanço da intolerância e da violação dos direitos humanos e sociais, e nos retrocessos no campo da democracia e da participação nas políticas públicas. E quando nós falamos de inflexão conservadora, nós falamos de mudança de rumos, marcada pelo abandono das políticas redistributivas, pelos retrocessos na transparência e monitoramento das informações em torno das ações governamentais, pelo fechamento dos espaços de participação democrática e pelo crescimento das esferas públicas. Nós, simultaneamente, percebemos a adoção de políticas subordinadas ao mercado e fundadas na austeridade fiscal. Mas a política de austeridade é apenas um lado dessa inflexão conservadora. O caráter conservador também se expressa nos discursos de intolerância, na política cultural, nas políticas repressivas e na crescente militarização das cidades, tanto por parte da política
de segurança, quanto também dos grupos paramilitares, em especial das milícias, que dominam cada vez mais territórios populares nas grandes cidades. O objetivo desse dossiê é traçar um panorama abrangente das políticas urbanas, identificando os impactos dessa inflexão conservadora sobre a cidade, com foco sobre a violação dos direitos humanos e sociais e o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu considero, quer dizer, que esse panorama amplo e abrangente das políticas urbanas, ela é inédita no Brasil, e ela abrange, esse dossiê abrange as seguintes temáticas: as violações de direitos humanos na perspectiva dos pactos internacionais, da nova agenda urbana e dos objetivos de desenvolvimento sustentável, um balanço nessa perspectiva, o direito à cidade e a pandemia do Covid-19, ou seja, a necropolítica do governo federal, e como esse ano foi marcado pela pandemia, esse dossiê não poderia deixar de abordar esse tema, a inflexão conservadora e os seus impactos na governança democrática, aqui nós estamos falando do fechamento dos espaços de participação, o direito à moradia e as políticas habitacionais, um balanço da atuação do governo federal nesses 2 primeiros anos, né? A luta pela terra, conflitos e regularização fundiária, a inflexão a partir do golpe do governo Temer e as perspectivas atuais no governo Bolsonaro, que aprofundam os retrocessos que foram, enfim, iniciados no governo Temer, o saneamento ambiental e o processo de transformação da água como negócio, o impacto da pandemia na mobilidade urbana e no transporte público, o impacto das políticas federais sobre as desigualdades e da pobreza urbana no contexto da pandemia, cultura, política urbana e os espaços públicos, a promoção da intolerância, da violência e do ódio que o governo tem, enfim, realizado ao longo a cidade na perspectiva de gênero e da raça, quer dizer, e aqui é um tema central, porque também as políticas nesse campo sofrem diversos retrocessos, e a política de militarização das cidades, a inflexão conservadora na perspectiva da criminalização da pobreza. O dossiê revela retrocessos em todas essas áreas. E nesse triste contexto que nós decidimos monitorar a implementação das políticas urbanas na perspectiva dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O direito à cidade ele encontra nos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável uma alternativa de monitoramento e implementação da política urbana no Brasil. Os objetivos do desenvolvimento sustentável eles estão relacionados a diversos temas que atingem a cidade: a erradicação da pobreza, segurança alimentar, saúde, educação, igualdade de gênero, água potável, saneamento, energia limpa, trabalho decente, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, entre outros temas. Portanto, quer dizer, essa escolha está sustentada exatamente no fato desses objetivos dialogarem diretamente com a vida urbana, com a política urbana. E é realmente estarrecedor perceber retrocessos em toda a sua profundidade, concretamente identificados em todos os campos abordados nesse dossiê, envolvendo a participação social, a habitação, a regulação fundiária e todos os temas que eu já mencionei anteriormente. Como vai poder ser observado, como poderá ser observado na leitura do dossiê, a análise das políticas que foi realizada revela um certo padrão de intervenção do governo Bolsonaro que se expressa em uma inflexão conservadora e que ela pode ser caracterizada pelos seguintes elementos. Primeiro, uma descontinuidade na implementação das políticas urbanas anteriormente em curso. Segundo, a proposição de novas regulações claramente pró-mercado, marcadamente conservadoras e restritiva de direitos sociais, como, por exemplo, a gente observa no caso do saneamento e no caso da regularização fundiária. Terceiro, cortes orçamentários, cortes nos investimentos anteriormente em cursos, aprofundando a política de austeridade econômica adotada pelo governo federal. Quarto, o fechamento dos espaços de participação e controle social, no qual se destaca o fim do Conselho das Cidades. E quinto, o não cumprimento de compromissos e pactos nacionais e internacionais relacionados aos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. O dossiê revela certas diversas violações de direitos humanos e sociais que estão sistematizadas, enfim, no primeiro
capítulo do dossiê, as violações de direitos humanos na perspectiva dos pactos internacionais da nova agenda urbana e dos ODS. Então, convido todos a lerem atentamente o dossiê, que certamente será um instrumento fundamental de exigibilidade de direito e de ação insurgente em defesa dos direitos humanos, em defesa da política urbana, em defesa do direito à cidade. E é nesse contexto que eu passo a palavra, né, para dialogar sobre esse documento, sobre essa ação do Fórum Nacional de Reforma Urbana, que eu passo a palavra para os nossos convidados que vão compor aqui a mesa. Né? Eu queria passar primeiro a palavra para a Fernanda Costa, que está aqui representando o IBDU e que o IBDU é co-parceiro, co-produtor desse trabalho, desse dossiê, e com o qual a gente teve a honra de desenvolver esse produto que certamente será um instrumento fundamental na luta, na resistência e na luta pelos direitos sociais e pelos direitos humanos no Brasil. Por favor, Fernanda. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui no lançamento desse tão importante documento, né? É a primeira vez que a gente está participando da elaboração desse dossiê de monitoramento, um instrumento de grande valia, né, fazendo esse monitoramento dessas políticas públicas, e com um parceiro tão importante que é o Fórum Nacional de Reforma Urbana. E dentro do Fórum Nacional de Reforma Urbana, as várias entidades que o compõem. Muitos de nós que integramos o IBDU tivemos nossa origem dentro do Fórum Nacional de Reforma Urbana. Eu sou uma dessas pessoas que teve um papel fundamental, super importante na minha formação pessoal e profissional. E estar nessa organização desse dossiê para a gente com um grande prazer e um grande orgulho, né? Então, queria fazer esse registro inicial. O IBDU é um instituto de pesquisa, a gente tem atuação no Brasil inteiro. Nós estamos organizados em 5 coordenações regionais, porque procuramos ter uma atuação descentralizada, buscando aí conhecer a realidade, né, dessas regiões que são tão diferentes, tão distintas, e, ao mesmo tempo, o que acontece nessas regiões, nessas cidades, nos trazem insumos para a gente ter uma atuação propositiva, que busque registrar essa diversidade que é o Brasil. Né? Então, a gente está organizado dessa forma, a gente tem uma atuação muito no âmbito da pesquisa e também do ensino da matéria, né, do ensino do direito urbanístico, mas também um desejo de ter uma atuação política, de se posicionar e que o nosso conhecimento, o conhecimento dos nossos associados, estejam a serviço da sociedade. E aí o convite para participar desse dossiê de monitoramento foi algo muito importante, visto com muito carinho e com grande visibilidade para a gente, porque a gente acredita que isso é de extrema valia. Como Orlando Júnior colocou, nós estamos num momento de grande inflexão conservadora que vem desde o golpe jurídico parlamentar que aconteceu em 2016. A gente está passando por um processo contínuo e intenso de retrocessos. Esses retrocessos estão sendo aprofundados, né? A gente quem trabalha com direito à cidade tem sentido bastante isso, porque esse retrocesso ele importa no desmonte de políticas públicas e também no desmonte de marcos normativos. Orlando Júnior falou do novo marco do saneamento, né, do setor de saneamento, que importará aí em grandes perdas para a população de menor renda, onde a água e o esgoto são tratados como mercadorias. Então, a gente está passando por esse processo de revisão, né, de desconstrução desses marcos normativos e também de desregulação. A gente tem observado que vários desses instrumentos normativos que estão sendo editados, eles esvaziam o papel do Estado,
e propõe uma liberalização para uma atuação do mercado quase que sem limites. Então, a gente, quando vai para a lei da liberdade econômica, quando a gente pega a resolução editada semana passada, que trata do licenciamento urbanístico unificado, né, uma portaria que entra claramente na competência de municípios, tudo para buscar facilitar a vida do empreendedor, desconstruindo, né, todo um marco legal e referências que a gente tem de atribuições aí dos vários entes da federação. É claramente inconstitucional, então tem sido sempre a prática de, através de medidas provisórias ou através de resoluções, fazerem essa desregulação, e enquanto a gente tenta atuar no judiciário, no administrativo, esses estragos vão acontecendo. Então, essa inflexão conservadora, ela se agrava para a população nesse momento de pandemia. O dossiê desse ano de 2020 tem esse aprofundamento, tem mais esse viés, né? Então, a gente tem observado que essa inflexão conservadora permanece, ela vem se agravando, e, somada a ela, a gente tem essa grave crise sanitária que só explicita, né, de como a população de menor renda é a mais atingida, é a mais sofrida. Então, todas essas desregulações que vêm acontecendo, elas importam, né, numa pior qualidade de vida para a população, numa menor assistência por parte do Estado para essa população e ameaças concretas. Então, o dossiê retrata muito bem isso. No momento de pandemia, a gente tem a prestação dos serviços que não foi garantida, né? Em alguns estados, a gente teve a edição de leis que buscaram garantir a continuidade da prestação de serviços de abastecimento de água, de internet, de luz. Muitas concessionárias desobedeceram. Em momentos de pandemia, nessa grave crise que a gente vive, a questão dos despejos, né? Então, no momento em que a orientação é fique em casa, se cuide, fique isolado, você tem o aumento do despejo no país, né? A questão da habitação precária, da carência das infraestruturas, tudo isso explicita o quão essa população sofre, e é interessante que, pegando o exemplo do novo marco do saneamento, se utilizou a pandemia como uma grande justificativa, né, de aprovar o novo marco legal, e da forma como foi aprovado, num discurso falacioso de que se ia garantir a universalização dos serviços para toda a população. Então, o dossiê retrata muito bem isso, ele faz esse registro, ele coloca, né, para a gente como as nossas cidades estão cada vez mais desiguais, né, são cada vez mais excludentes, quando, na verdade, a gente precisava que tivesse um movimento de maior inclusão, de maior respeito, de maior acolhimento da população, a população de rua, a população carente, e essa lógica de mercantilização da cidade, né? E a gente tem isso, essa inflexão que vem desde 2016, que se aprofunda com o governo, com a eleição de Bolsonaro, mas é importante a gente registrar que ela não está restrita ao governo federal. A gente tem disso, né, no âmbito dos governos estaduais e municipais. Vai ser interessante a gente avaliar como vai estar se dando os processos de revisão dos planos diretores, agora em 2020, em 2021, com processos participativos forjados, com a desregulação, com a distorção de instrumentos como os EIs, de áreas de proteção de área verde, tudo numa lógica de potencializar aí o mercado. 2021 está se aproximando, e aí a gente tem grandes desafios,
né? O desafio de garantir um mínimo de qualidade de vida e de segurança para a população mais carente da cidade e para o conjunto de entidades que terminou contribuindo com esse dossiê. A gente elegeu algumas prioridades para 2021, no intuito de que pudesse contribuir para um debate e na busca aí de uma condição menos complicada. Então, a gente vai continuar nesse monitoramento, focando aí na importância da garantia da prestação dos serviços públicos, a segurança da posse, né, para que as pessoas possam aí ter o seu abrigo, né, garantido. A questão da renda mínima, nós vamos ter que pautar esse debate para 2021, e também a questão da vacina, né? Então, estamos terminando 2020 sem ainda ter um plano nacional de vacinação e numa perspectiva aí concreta de retomada, de crescimento aí da pandemia. Então, a gente tem um prazer imenso de estar nesse lançamento, de estar nessa parceria e, assim como Orlando Júnior, convidar vocês para ler esse dossiê, ele está extremamente interessante, né? Nos traz aí várias reflexões para pensarmos do que está acontecendo com o Brasil e de como a gente tem que se organizar para enfrentar os próximos anos. Um bom lançamento aí e um prazer imenso estar aqui. Bom, obrigado, Fernandinha. Bom, a gente já está anunciando para todos na tela, né? Quer dizer que o dossiê estará disponível a partir das 18 horas no site do Fórum Nacional de Reforma Urbana, ou seja, o lançamento é para valer agora, né? Para valer a partir dessa mesa ele vai estar disponível. E agora a gente vai chamar a Neila Gomes, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, para fazer uma fala em nome de todos os movimentos que participam da coordenação do Fórum, que eu repito aqui, a CMP, Movimentos Populares, a CONAN, Confederação Nacional de Associações de Moradores, o MNLM, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, da qual ela faz parte, do qual a Neila faz parte, o Movimento de Luta nos Bairros Favelas, o MLB, e a União Nacional por Moradia Popular, o NMP, e, enfim, quer dizer, esse dossiê é um instrumento de luta, né, pretende ser um instrumento de luta, e nesse sentido, os movimentos populares são atores centrais para, enfim, se contraporem a esse desmonte de direitos e a luta pela afirmação do direito à cidade, né? Quer dizer, então nós não poderíamos deixar de ter a fala dos movimentos populares aqui nesse lançamento. Neila está com a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todo o Brasil, boa tarde ao mundo, né? Eu não sei, do outro lado do mundo deve ser outro horário, pela manhã. Cumprimentar aqui o César, né? Cumprimentar, que o César é da Aliança Internacional, cumprimentar a companheira Lorena, que é da Plataforma Global de Direito à Cidade, ao Fórum Nacional de Reforma Urbana, do qual o Movimento Nacional faz parte, é direção também, juntamente com os companheiros. Então, estou muito honrada de poder representar os companheiros da articulação dos movimentos populares, do qual faz parte a União Nacional por Moradia Popular, a Central dos Movimentos Populares, o MLB e o MTD, né? Então, a gente fica, assim, bastante honrado de poder dar um pouquinho, expressar o sentimento dos movimentos populares que se articulam no sentido de fazer valer a política das cidades, apesar de nós estarmos em tempos tão sombrios, né? Aqui no Brasil, César, Lorena, restante do mundo, nós já chegamos a 190 mil pessoas mortas, né? Isso somente os casos notificados. Então, a gente calcula que se multiplicar por 3, vejam o estrago que é um governo, né? Que é uma pandemia num governo fascista como Bolsonaro, né? A gente fica muito triste de ver que não tem um plano de vacinação, de que se questiona vacinas, coisas que em outros tempos jamais se questionaria.
e aqui no Brasil o presidente questiona e leva muitas pessoas a questionar o processo de vacinação, a metodologia e tudo mais. Então, a gente vive numa conjuntura de tentar desqualificar a ciência, né? Um verdadeiro negacionismo, né? De todo o conhecimento científico. Então, a gente fica muito triste com a situação que está. E, ao mesmo tempo, nós temos que nos fazer forte, né? Nós só temos um direito de ser fortes e fazer o enfrentamento desse governo. Nós, por diversas vezes, já fizemos fora Bolsonaro, já temos nos movimentado dentro dos nossos parceiros pelo Congresso, nas redes sociais, porque esse governo é genocida. E com relação ao desmonte da política das cidades, nós tínhamos o Ministério das Cidades, nós tínhamos um Conselho Nacional das Cidades, estávamos estruturando a política do saneamento, do planejamento, estruturamos, né, e muito, né? Só não conseguimos emplacar com uma política de Estado. Era nosso desejo que, além da política de Estado, que era a Lei 11.124, que tratava sobre o Sistema Nacional de Habitação e de Interesse Social, a gente também queria fazer valer o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, né? Conseguimos ainda alguns pilares, PlanSAB, os planos diretores, a participação, o controle social dos planos diretores, em muitos estados instalar o Conselho Estadual das Cidades, mas, infelizmente, com o golpe contra a presidenta Dilma, veio o Temer, e como não bastasse, veio o Bolsonaro. E aí a gente observou ainda mais do Ministério de Desenvolvimento Regional, essa negação da política das cidades, ou simplesmente levar ou deixar aos municípios que desenvolvessem da sua forma, do seu jeito, sem recurso nenhum. Porque é bom a gente lembrar que logo depois do golpe contra a Dilma, foi aprovada a PEC da morte, que a gente chama, que tirou recursos das políticas públicas como um todo, e isso perdura até hoje. Se a gente também observa os nossos hospitais, nosso sistema único, cada vez mais catastrófico, se dá também essa legislação que foi ainda no governo Temer, que foi aprovada. E isso a gente não conseguiu reverter. Dentro dessa questão do desmonte da política das cidades, da política habitacional, a gente vê essa questão da especulação imobiliária que acontece no território, dentro dos territórios, e que, de certa forma, há uma pressão para que esse território, que essa nossa territorialidade da periferia, seja diminuída, né? E essa intervenção, ela se faz, como bem mencionou a companheira Fernanda, o companheiro Orlando, ela se faz dentro dos planejamentos, das coisas que nós construímos, que estão sendo, de certa forma, desconstruídas por eles, né? Dentro das câmeras, e aí a gente observa o caso de São Paulo, de Recife, o controle social, a participação, eles não se dão, eles não têm vez em voz. E o que prevalece é o poder especulativo da cidade, daquela região. Então, a gente vê com preocupação esse desmonte, essa interferência, esse alijamento da participação dos movimentos populares nesse processo de controle e participação, que se nós estivermos lá, se nós estivermos incidindo, certamente a gente vai não deixar com que o intento deles de transformar a cidade em mercado, que se realize. Então, isso a gente tem tido travando uma guerra. Dentro da questão dos territórios, dessa sanha da especulação imobiliária,
tem também os despejos que acontecem em todo o Brasil, né? E a gente a gente tem que se preparar, tem que fazer. A gente tem revestido algumas situações de despejo através da Defensoria Pública do Estado, da União, do Ministério Público. A gente tem que recorrido à Aliança Internacional, à ONU, para, de alguma forma, tentar barrar os processos de despejo. E temos também envolvido a opinião pública e temos conseguido alguns êxitos. Mas a gente quer mais. A gente acha que a gente precisa pressionar, precisa nos organizar e precisa envolver o povo em geral para fazer a insurgência, para se insurgir contra essa situação que está no Brasil, né? Então, dando essa contribuição, acho que tem outras coisas que a gente pode... eu queria também mencionar, já ia esquecendo, que foi algo que nós tratamos hoje pela manhã, com relação ao Casa Verde e Amarela, então não poderia deixar. O governo federal diz que vai continuar, que o Casa Verde e Amarela, na verdade, é só uma mudança de nome, que tem continuidade a questão do Minha Casa Minha Vida, mas eles estão privilegiando estão privilegiando outro público, que não é o déficit habitacional do Brasil, né? O déficit habitacional, ele está dentro da população mais humilde, que está na periferia, que mora em alugado, que mora em situação de rua. Esse é o déficit habitacional. No entanto, o recurso é destinado para aquele povo que tem como financiar os 20%, quer dizer, os 80% que faz parte do déficit habitacional no Brasil, eles não têm financiamento de moradia, não tem recurso, não tem nada. Sequer tem recurso para tocar as obras do Minha Casa Minha Vida Identidade. Isso para a gente é preocupante, porque nós, de certa forma, nos sentimos, sim, com o processo de criminalização em curso, porque o fato de não querer destinar recursos para tocar as obras do Minha Casa Minha Vida Identidade, ou do Minha Casa Minha Vida, é, sim, uma forma de criminalizar o programa e criminalizar as instituições que estão desenvolvendo o Minha Casa Minha Vida Identidade. Então, um pouco desse sentimento, né? Nós, enquanto movimento popular, estamos nos organizando, nós vamos fazer uma agenda de transmissões ao vivo, de movimentações, já nos reunimos e vamos criar um cronograma de ações no sentido de fazer. E contamos com a Aliança Internacional, com os parceiros do Fórum Nacional de Reforma Urbana, BDU, e com a Plataforma Global de Direitos Humanos, para que a gente para que dê eco lá fora também a todas as denúncias, a toda a movimentação que nós vamos fazer, a luta pela questão do direito à cidade, o direito à moradia, o direito à segurança alimentar, que é uma coisa que nós tiramos como prioridade, fazer esse questionamento, botar o pé na porta e dizer que nosso povo não vai passar fome, nós vamos nos reunir, nos organizar e fazer valer o direito do povo da periferia. Obrigada, companheiras. Espero que a gente possa fazer esse e outros dossiês mais com relação à questão da política das cidades. Quisera eu que, no futuro bem próximo, a gente faça um dossiê no sentido de tenha uma perspectiva no sentido de construir, reconstruir a política de desenvolvimento urbano. Obrigada. Valeu, Neila. Boa ideia. Que um dia a gente possa fazer o dossiê dos avanços, né? Quer dizer, do direito à cidade, né? Quer dizer, mas, enfim, por enquanto, nós estamos lutando e resistindo contra o desmonte, né? Quer dizer, enfim, a sua fala foi fundamental para mostrar como isso se expressa em vários aspectos, né, e em especial na política habitacional. Mas o direito à cidade não é apenas uma agenda nacional, né, quer dizer, ela também é uma agenda internacional. Os retrocessos que nós estamos vendo no Brasil também ocorrem em outros lugares do mundo. Sem dúvida, o Brasil de Bolsonaro se tornou também um lugar de interesse a todos aqueles que lutam pela democracia e que lutam pelo direito à cidade no mundo, porque os retrocessos aqui são realmente escandalosos e de uma profundidade que não se esperava há muito pouco tempo atrás, ninguém imaginava que pudesse ocorrer
um retrocesso na abrangência e na amplitude que nós estamos vivendo no país. Nós não poderíamos deixar de convidar para estar presente junto, dentro do lançamento, pessoas que estão no âmbito internacional lutando pelo direito à cidade. E, nesse sentido, né, quer dizer, eu gostaria de chamar o Cesare Ottolini, representante da Aliança Internacional de Habitantes, para, enfim, fazer uma fala aqui no nosso lançamento, agradecendo a sua presença aqui no lançamento, Cesare, e logo depois vamos também chamar a Lorena Zarate, representante da plataforma global para também se manifestar e estar aqui, enfim, com a gente junto desse lançamento. Cesare, por favor, você tem a palavra. Obrigado, Orlando, y obrigado a todos los compañeros y las compañeras que han hecho este trabajo excelente, increíble. En los días pasados me han mandado un resumen y estoy muy curioso de ver todo el dossier. Estoy un poco, ¿cómo se dice?, geloso que usted ha logrado hacer un dossier junto, o sea, han logrado la convergencia de distintas organizaciones. Y junto han monitoreado las violaciones, 1. 2, junto han también propuesto alternativas, recomendaciones, que son prácticamente una plataforma de lucha, porque muy sencillamente hacer un trabajo que queda en los cajones no sirve para nada. ¿Cuántos dossiers que han hecho ONG, profesores, etcétera? Y no han servido casi a nada. Ahora tenemos un dossier que sirve, porque usted está en resistencia contra un presidente negacionista, fascista y todos. Entonces tampoco está en el frente. Tiene 190.000 muertos. Nosotros que somos en Italia, por ejemplo, ¿no?, una democracia, nosotros también tenemos muchísimos muertos. En proporción, como se dice, está más o menos la misma cantidad. Y lo que estamos viendo allá y acá, usted está un poco más adelante en el tema de cerrar las libertades democráticas, porque ha habido un golpe prácticamente. Acá, con la excusa un poco de la pandemia, están cerrando un poco todas las libertades. Perfecto, está bien hacer, como lo llama, el lockdown, quedar en la casa, perfecto. Sin embargo, si no hay una posibilidad para la gente de expresión libre, tengo algunas dudas que esta cosa podemos salir con una democracia fortalecida. Lo que quiero destacar, entonces, la importancia de la unidad, la importancia de haber destacado las violaciones, y no es solamente una cuestión de eslogan, de palabras, sino han documentado punto para punto. Hay los 11 objetivos del milenio de desarrollo, están hablando de la nueva agenda urbana, están hablando de cómo en las distintas ciudades han violado esto directo. En particular me compete hablar un poco sobre el tema del derecho a la vivienda. La campaña Despejo Cero, que empezamos en el año 2004 al Foro Social Mundial de Mumbai, India. Ahora, desafortunadamente o fortunadamente, está en la boca, en las luchas de muchísima gente. Desafortunadamente porque el problema es gravísimo. Fortunadamente porque ha sido un lema y una práctica que hace convergencia. Durante todo este año, como Alianza Internacional de Habitantes, hemos apoyado esta convergencia y ustedes también han participado en esta movilización, la hemos llamada Cero Desalojo por Coronavirus. Luego ha habido las asambleas mundiales virtuales de los habitantes. ¿Sabe cuánta gente? 850 personas de 66 países. Ahora yo tengo un sueño que me ha despertado su dossier, que logramos hacer un dossier a nivel mundial, cada uno en su país, sobre las violaciones de los derechos sociales, económicos y sociales, averiguando
concretamente y juntos. Y luego vamos a hacer una gran fuerza de presión para lograr resultados concretos. Porque ahora estamos en la fase, puede ser la más peligrosa, Lo que estamos viendo es que después de casi un año de movilización, en particular contra los despejo cero, y que hemos logrado en varios países bloquear, ahora los propietarios de los inmuebles están, entre comillas, sufriendo. Ven que no logran ganar y hay el capital financiero que está presionando. Lo que pasa es que están aumentando los despejos también en tiempo de pandemia. En varios países están terminando, por ejemplo, Italia, al 31 de diciembre termina el moratorio del despejo. ¿Qué vamos a hacer? En Estados Unidos han terminado, ahora han logrado un mes más, pero ¿qué va a pasar luego después? Muchas violaciones. ¿Qué podemos hacer? Primera cosa, yo creo que desarrollar esta metodología de hacer dossier. Desarrollando la metodología, teniendo entonces una plataforma común de todos los movimientos, los aliados, los profesionales, los universitarios, los académicos, también las autoridades progresistas que hacen este monitoreo. Segundo, que a partir del monitoreo decimos ya basta y junto vemos cómo tener un monitoreo dentro de algún tiempo, algunos meses, si hemos logrado mejorar una cosa ha sido al revés, un empeoramiento. Esto necesitamos como movimientos sociales, ver si las campañas, la movilización puede tener un monitoreo. Evaluamos el impacto concreto. Si no, compañeras y compañeros, hay un riesgo muy concreto. O sea que decir que hay muchas violaciones, que ellos son malos, etcétera, pero ganan. La gente se desmonta. Yo creo que este dossier va a fortalecer las razones, va a fortalecer porque tiene recomendaciones. Eso es muy importante. Y trabajar sobre las recomendaciones quiere decir juntar, en este caso, a nivel nacional. A nivel internacional, tomando en cuenta que en muchos aspectos, en muchas partes del dossier, se hace referencia al Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en general ha sido ratificado por los estados, incluso Brasil, es una ley. Esta ley tiene que ser respetada. Si no es respetada, ¿qué podemos hacer? Una cosa muy concreta, además de todas las movilizaciones. Con el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, la pasada Leilani Fara ha habido una muy buena colaboración y ella ha sido la autora de las recomendaciones para defender el derecho a la vivienda en tiempo de pandemia. Ustedes lo nota en el dossier. Perfecto, muy bien. Miren, hay también en portugués. Entonces, a ver si logramos difundirlo también en portugués. Otra cosa, el nuevo relator, Rajagopal, si no me falla el nombre correcto, hemos tenido un acuerdo sobre una metodología para hacer qué, para implementar la campaña Despejo Cero. Sí, he dicho esta cosa, me asumo la responsabilidad porque el asistente del relator, Gunnar Thyssen, en la última Asamblea Mundial Virtual de los Habitantes, ha presentado un PowerPoint con una metodología para ver cómo se hace amparo, no sé qué, cómo se dice, cómo se hace recurso a él, cómo se puede, porque para decir una cosa muy concreta, usted ha presentado un dossier donde hay muchas violaciones. Cada semana llega llamado contra despejo. Nosotros los vamos a enviar al relator. ¿Qué pasa? El relator es uno, tiene una oficinita pequeña, logra hacer algo, pero no puede hacer todo, no es Superman, no es super barrio. Es algo muy humano y desafortunadamente Naciones Unidas no entrega muchos recursos para él. La propuesta de metodología que tendremos que compartir bien, hacer una reunión específica con la campaña Cero Despejo,
prevé exactamente etapas para que se pueda concentrar las actividades, tener un impacto. Ya el relator ha hecho una muy buena intervención en general para Brasil. A ver cómo podemos hacer algo más. No quiero adelantar más cosas, solamente felicitar otra vez más y agradecer para esta excelente oportunidad que usted está ofreciendo a los movimientos sociales, a todas las autoridades progresistas, a todos los que tienen gana que se gane, que vamos a ganar, porque no hay que esperar que ellos restauran la antigua normalidad, sino cambiar, tener una nueva normalidad. Entonces, defendiendo el derecho, los derechos humanos, los derechos del medio ambiente y junto la redistribución de los recursos. Si no hay estas tres cosas juntas, olvidamos. Yo creo que juntos, solidarios, vamos a ganar. Gracias, compañeros y compañeras. Muito obrigado, César. É muito importante a sua reflexão. Sem dúvida, o dossiê teve essa preocupação que você destacou, de não só de registrar as violações de direitos humanos e sociais, mas também de trazer recomendações que efetivamente garantam esses direitos. E, sem dúvida, no Brasil, esse contexto de pandemia também foi sentido no âmbito da moradia, com a promoção de remoções, num contexto de isolamento, e a resistência que a sociedade promoveu em relação a esse quadro com o fortalecimento da campanha Despejo Zero. E, sem dúvida, essa campanha ela é muito importante no âmbito internacional, né? Quer dizer, enfim, o dossiê tem um box especial sobre a campanha Despejo Zero, considerando a sua importância na resistência a esse processo de remoções que foi intensificado, na verdade ele sempre existiu, mas foi intensificado no contexto de isolamento, no contexto da pandemia. E eu tenho agora o prazer de chamar a nossa última convidada, a Lorena Zarate, que é representante da Plataforma Global pelo Direito da Cidade. Como eu falei, a luta pelo direito da cidade é uma luta não apenas nacional, uma luta global, e a presença do César e da Lorena dão esse sentido ao nosso dossiê. Quer dizer, o Pedro não é apenas um caso que interessa a nós brasileiros, mas é um caso, enfim, que tem uma importância no âmbito global, e da mesma forma as lutas globais têm uma importância muito grande para o Brasil, né, porque nós estamos falando de uma luta que diz respeito a todo mundo que existe no mundo, que é o direito a ter plenamente, de poder viver dignamente nas cidades. Então, Lorena, por favor, você está com a palavra. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Valeu. Gracias Orlando. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchas gracias por esta invitación. Y por supuesto me sumo a las felicitaciones por este impresionante trabajo colectivo que están compartiendo el día de hoy con todas nosotras. Como ya decían las personas que me antecedieron, un trabajo difícil, un trabajo de un diagnóstico terrible, ¿no? Trágico, muy duro, pero un trabajo necesario, muy necesario, tanto para plantear los distintos elementos y de una manera muy integral de lo que está sucediendo en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, a los distintos grupos sociales, a los distintos colectivos, pero también planteando, como se decía, recomendaciones muy serias y muy profundas de lo que hay que hacer y por dónde hay que avanzar, tanto en el corto plazo como en el mediano y en el largo plazo. Y esto creo que es fundamental, y estoy segura que las cosas que aquí se incluyen en este dossier son fundamentales no solo para la realidad de Brasil, sino que van a hablar y van a resonar y van a inspirar a muchas compañeras y compañeros, a muchas organizaciones en otros lugares del mundo, por situaciones parecidas que se están viviendo, de retrocesos importantes, pero también porque la lucha en Brasil, los movimientos sociales en Brasil, sabemos,
han sido inspiración y son inspiración en todo el mundo desde hace muchas décadas. Y en ese sentido me gustaría enfocar mis comentarios muy breves, porque ya estamos cerca del final de este evento, pero muy breves sobre tratar de ampliar, creo, la perspectiva temporal y espacial de la relevancia de este informe ahora y de lo que nos proponen desde los movimientos en Brasil. Temporalmente, insisto, creo que es importante ver esto en el marco, por lo menos, de las últimas 3 décadas, ¿no? Y entonces entender esto como un retroceso, por supuesto, como una deconstrucción conservadora, con elementos fascistas, autoritarios, etcétera, pero que está atacando avances muy importantes, y justamente el hecho de que esté atacando abiertamente el derecho a la ciudad, creo que nos muestra la centralidad de esa lucha y nos muestra los grandes avances que se habían hecho en esa lucha, tanto a nivel institucional, tanto a nivel del marco jurídico, regulatorio, como en el marco de las políticas públicas, de la institucionalidad del derecho a la ciudad, que era única en Brasil, como y sobre todo de la movilización social. Y esto en el sentido que ya señalaban varios de ustedes, de ampliar las alianzas, de ampliar el trabajo conjunto dentro de los movimientos sociales y más allá de los movimientos sociales. En ese sentido, el Foro Nacional de Reforma Urbana, tanto como organismo multiactoral como por su agenda, fue una inspiración fundamental dentro del Foro Social Mundial, de las distintas ediciones del Foro Social Mundial, y a partir de eso inspiró un montón de movimientos y un montón de avances en distintos lugares, no solamente de América Latina, sino a nivel mundial, ¿no? Avances en casi toda la región en términos de legislación que se inspira en esas luchas, en esos avances que tuvieron en Brasil. Eso para decir entonces que los retrocesos que ahora se viven en este país nos afectan a todas y todos, afectan a la lucha global por el derecho a la ciudad, y por eso lo sentimos como propios, y por eso queremos reafirmar nuestra solidaridad y nuestro compromiso y todo nuestro apoyo a la lucha que están dando en Brasil, porque nos incumbe realmente a todas las luchas en otros lugares, ¿no? En ese sentido, creo que también fue muy claro y aprendimos de estos movimientos que no alcanza con la lucha en un solo lugar, que estas luchas tienen que ser multiescalares, ¿no? No solamente multiactorales, incluyendo movimientos sociales, academia, profesionales, etcétera, sino también multiescalares. Y esto va desde lo local, desde las ciudades, desde los barrios, desde las comunidades, pasando por articulaciones nacionales hasta articulaciones globales. Y la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad es parte de esa trayectoria. Y me animo a decir que hoy no habría Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad sin los movimientos de Brasil por el derecho a la ciudad, sin el Foro Nacional de Reforma Urbana, sin los foros sociales mundiales y todo lo que ahí hemos logrado aprender y hacer. En ese sentido, está claro también que la institucionalidad no alcanza, aún la institucionalidad democrática no alcanza, y que debemos ampliar la lucha, ¿no? Más allá del Estado, más allá de las instituciones estatales, y fortaleciendo esa línea de lo que ya varios de ustedes mencionaban. En ese sentido, también sabemos que frente a toda la tragedia, frente a todos los retrocesos, ha habido iniciativas ciudadanas, iniciativas sociales, incluso con apoyo de algunos gobiernos locales, también en Brasil, ¿no? Y durante la pandemia hicimos mapeos de estas iniciativas y encontramos muchísimas que venían de varias comunidades en Brasil. Y nos parece importante también mostrar eso, ¿no? Mostrar esa resistencia, mostrar esas alternativas y enlazarlas de manera solidaria con lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo. Entonces, en ese sentido, también hemos retomado desde la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad una campaña no solamente en relación a los desalojos ceros, como ya se mencionaba, sino también por la función social de la propiedad, de la tierra y de la ciudad, también inspirada en los avances y en las enseñanzas de los movimientos de Brasil. Desde ahí pensando en retomar eso, en darle continuidad y por supuesto apoyar sus luchas.
Solamente reiterar entonces las felicitaciones por este trabajo que sabemos muy difícil, que pinta un escenario muy complicado, pero también nos da pistas para continuar la lucha, nos da pistas concretas para avanzar en estas alianzas y por supuesto cuentan con todas nosotras para seguir adelante. Muchas gracias. Muito obrigado, Lorena, pelas suas palavras, pela sua reflexão. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a luta é multiescalar, envolve, inclusive, os retrocessos no Brasil também não são apenas retrocessos que se situam no âmbito do governo federal, mas também atingem os governos locais. E, sem dúvida, a nossa luta tem que envolver o âmbito local, o âmbito regional, o âmbito nacional e o âmbito global, e sem essa aliança nós efetivamente vamos ter muitas dificuldades de superar essa onda, essa inflexão conservadora e efetivamente avançarmos no direito à cidade. Bom, a gente já anunciou, quer dizer, às 18 horas o dossiê vai estar disponível, só para, enfim, deixar mais, botar lenha na curiosidade. O dossiê tem quase 200 páginas, são 186 páginas, é realmente um panorama muito abrangente das políticas urbanas, das políticas que, enfim, envolvem a cidade, e a gente tem a expectativa de que ele seja um instrumento de denúncia e de resistência e de luta. A ideia, a nossa meta é... Nós produzimos um dossiê no ano passado, esse dossiê está mais complexo, está mais completo, e dessa vez foi feito em parceria com o IBDU, o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que está aqui presente nessa mesa, e nós vamos repetir ao final do ano de 2021 e do ano de 2022. Esse monitoramento, portanto, não é apenas um monitoramento episódico, mas vai ser um monitoramento sistemático, no qual nós vamos estar acompanhando os retrocessos e os eventuais avanços da luta, da resistência no âmbito da política urbana. Bom, eu queria muito agradecer a presença de todos que estiveram aqui, de todos e de todas que estiveram aqui, agradecer a Fernanda Costa, do IBDU, a Neila Gomes, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, ao Cesare Rotolini, da Aliança Internacional de Habitantes, e a Lorena Zarate, da Plataforma Global pelo Direito à Cidade, a todas as entidades que compõem o Fórum Nacional de Reforma Urbana, a todas as organizações, pessoas que tiveram presente nesse lançamento, e a gente espera que esse dossiê, que está disponível a partir de 18 horas no site do Fórum Nacional de Reforma Urbana, seja um instrumento útil para a atuação de cada um de vocês. Muito obrigado, uma excelente noite, ótimas festas de final de ano, e que a gente tenha um 2021 que a gente possa avançar na luta pelo direito da cidade, que a gente possa efetivamente ter um ano de mais insurgências e de mais conquistas no âmbito do direito da cidade, no Brasil e no mundo. Muito obrigado, gente. Valeu.